A gente vai falar da guerra do Irã ainda, com Priscila Yazbek, trazendo informações dos Estados Unidos sobre o secretário americano Marco Rubio. Ele disse hoje que houve progresso nas negociações de um acordo, mas ainda há muito trabalho a ser feito. Mais cedo, autoridades do Irã e do Paquistão se reuniram em meio ao aumento dos esforços diplomáticos para encerrar esse conflito. Ela já está conosco, Priscila Yazbek, com essa linda vista. Priscila, você está onde, hein? Nova York, mas aonde? Nova York, Tainá, tô aqui no meu estúdio da minha casa, diretamente de Nova York para falar com vocês. Então, vamos falar sobre esses novos desenvolvimentos, então, sobre essas conversas entre Irã e Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que observaram algum tipo de progresso nessas negociações em relação a um acordo com o Irã, mas que ainda é necessário avançar mais. Foi o que disse o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Ele falou: houve algum progresso, eu não exageraria, também não minimizaria. Ou seja, deixou em aberto mais uma vez como tem sido feitas as declarações ao longo dessas semanas, com Donald Trump dizendo que as negociações estariam nos estágios finais. Ele também chegou a dizer que queria dar mais alguns dias para o Irã, depois de, na terça-feira, inclusive, Donald Trump ter dito que estava planejando um novo ataque ao Irã e uma retomada dos combates, e depois de ele ter dito que estava a horas de fazer essa retomada desses combates, mas que ele foi convencido pelo Catar, pelos Emirados Árabes Unidos e pela Arábia Saudita a não fazer esses ataques porque as negociações poderiam avançar. Fontes iranianas também disseram à agência de notícias Reuters que, embora as diferenças entre os dois lados tenham diminuído, ainda existem alguns pontos importantes de impasse, principalmente sobre a entrega de urânio enriquecido que ainda é mantido no Irã, que são estimados ali em cerca de 440 quilos, e que os Estados Unidos dizem que poderiam ser usados para produzir uma arma nuclear, enquanto o Irã diz que esse urânio seria um material ali usado para fins pacíficos. Então esse é um dos principais pontos de impasse. E o outro é a questão do controle sobre o Estreito de Hormuz, com o Irã assumindo esse controle de fato, fechando o Estreito de Hormuz e agora fazendo ali uma travessia extremamente rigorosa, cheia de fiscalização, cobrando taxas de países que querem fazer a travessia por essa hidrovia responsável pelo transporte de 1/5 do petróleo global. O secretário de Estado americano também disse que os planos iranianos para criar um sistema de pedágio no Estreito são inaceitáveis, e ele disse que os Estados Unidos estão lidando com um grupo de pessoas muito difícil e que, se isso não mudar, o presidente Donald Trump deixou claro que tem outras opções, se referindo, claro, à retomada, então, dos ataques. Ele também disse que os Estados Unidos não pediram a ajuda à OTAN, que é a aliança militar entre Estados Unidos e a Europa, para atuar no Estreito de Hormuz, mas ele falou que seria necessário um plano B caso o Irã se recuse a reabrir o Estreito de Hormuz. Além disso, o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã acabou, inclusive, de se manifestar, segundo a agência de notícias estatal IRNA, dizendo que detalhes relacionados à questão nuclear não estão sendo discutidos nessa fase. Ele também falou que não pode afirmar, depois de algumas visitas ou conversas ao longo das semanas e dos meses, que as partes chegaram definitivamente a uma conclusão. E ele também disse que as diferenças entre o Irã e os Estados Unidos ainda são profundas e significativas. Isso foi dito agora há pouco, depois, inclusive, dessa fala de Marco Rubio, dizendo que as diferenças teriam diminuído, portanto, as informações ainda muito desencontradas. E esses relatos, tanto de Marco Rubio quanto do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, acontecem depois de algumas reuniões, então, entre os intermediadores. Houve uma conversa entre o ministro do Interior do Paquistão, que vem intermediando as conversas com o chanceler iraniano, com o Abbas Araqchi, e o Catar também está entrando nessa rodada de negociações, enviou uma equipe de negociadores para a capital iraniana, para Teherã, para tentar resolver as divergências centrais. Isso traz ali alguma expectativa, talvez, de avanços, porque o Catar teria ali um papel talvez mais importante ou mais próximo aos Estados Unidos do que o Paquistão para tentar fazer algum tipo de intermediação. Mas só para finalizar, nesse ponto, a percepção é que as negociações retrocederam, inclusive, para um ponto anterior ao do conflito.